Maravilha, a paz do Senhor Jesus, um bom dia na presença de Deus. Hoje é dia 12 de julho de 2020 e graças a Deus nós estamos aqui para poder comemorar, a dádiva do Senhor nos fornecer mais um dia de vida sobre a face da terra. Você não é diferente do que eu, nós somos a mesma pessoa, a semelhança de Deus, e é por isso que estamos alegres. Muito obrigado, Senhor, pela permissão de estarmos mais uma vez sobre a face da terra. Muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo dia, pelo livramento, pela noite de descanso. Muito obrigado, Pai. Pedimos a Ti a Tua bênção, a Tua proteção sobre o nosso estudo. Que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, o nosso intelecto, para que possamos, Pai, absorver o máximo de conhecimento, tudo para a glória do Teu nome. Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos mais uma vez diante de uma nova lição, uma lição muito repleta de conhecimento, de sabedoria, está repleta de lições que vai acrescentar no nosso dia a dia, na nossa convivência, vai acrescentar no nosso cotidiano, na maneira que agimos, que pensamos, o que estamos fazendo. Então essa lição ela vem para agregar, para fazer com que nós venhamos crescer espiritualmente neste momento de pandemia e até mesmo neste momento onde a diversidade de conhecimento, diversidade de situações tem tentado ofuscar, tentado destruir, tem tentado parar aí grande número de crentes do século 21. E a lição de hoje é falando sobre perigos da mídia eletrônica. É aquilo que nós iniciamos na semana passada, falando sobre os perigos das redes sociais, das mídias, da evolução do que aconteceu durante esse longo dos anos, de como era antigamente, de como passou agora a ser. Então tudo isso a gente tem abordado para tentar trazer a você um conhecimento, trazer a você aí uma estratégia para poder vencer nesse momento de crise. E nós abordaremos no longo desse trimestre a questão dos perigos, a questão da desconfiança, a questão das mídias sociais, de como trabalhar com essa ferramenta, a questão de como lidar com os inúmeros vírus, que tem tentado aí distorcer aí até mesmo a mente do ser humano através dos seus filmes, dos seus vídeos, dos seus canais, que tem tentado aí destruir, disturbar a visão do adolescente, a visão do jovem, a visão da criança, tem tentado aí manipular de uma forma ou de outra para tentar destruir a essência da criação de Deus, que é a família. Amém? E a lição de hoje tem por título Perigos da mídia eletrônica. O enfoque bíblico diz assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 15. Aqui já nos faz a lembrança de quem anda em Cristo, quem está com a sua vida pautada no Senhor, discerne o que é mal, já vê de longe aquilo que é pecado e aquilo que o inimigo tem tentado planejar para destruir a sua vida. O enfoque bíblico ele já vem enfatizando a visão de quem é de Deus, de quem tem o Espírito de Deus, de quem anda com Deus, de quem tem um coração sincero e temente a Deus. Então, vejamos esta lição com um olhar diferente, com um olhar de pessoas maduras que estão procurando crescimento espiritual. Porque esta lição ela não veio para denegrir a imagem das redes sociais, não veio para isso. Mas ela veio para esclarecer aquilo que muitas das vezes nós achamos que é normal. É normal, irmão Ricardo, assistir um vídeo que tem cenas obscenas? Claro que não é normal. É normal você assistir um vídeo que é muito caloroso, um filme que traz cenas que são cenas de uso de drogas, de relacionamentos sexuais e relacionamentos sexuais que são ali explícitos, e aonde dá a entender que o próprio diretor do filme está querendo passar mesmo uma visão
que tudo aquilo que acontece ali é normal, fora do casamento, traição. Então, é isso aí que nós estamos tentando mostrar para você nesta manhã, e também o comentarista da lição está querendo mostrar, que você precisa ter uma visão de Deus espiritual para discernir o que é mal, para discernir o que não agrada ao Senhor. E é importante botar diante das mãos do Senhor, diante do Senhor, a questão de analisarmos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. É o Senhor quem decide por nós, é Ele que é o nosso governante, é Ele quem nos dá o escape, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos dá a provisão, é Ele quem governa as nossas vidas. Então, não pode ser diferente nas nossas decisões. Olha só, nós estamos falando sobre o tópico 2, ou sobre a lição número 2, e vamos iniciar os tópicos, tá bom? Mas tem uma reflexão aqui que eu achei muito interessante. Deus escolheu para esta maravilhosa tarefa de ensinar, portanto, tudo que te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Não é difícil imaginar casos em que os mais rápidos e fortes não se tornem os vencedores. Os sábios são pobres e os mais capacitados não são recompensados com riquezas ou honras. Algumas pessoas veem isso e consideram a vida injusta e, de certa forma, estão certas. O mundo é finito e o pecado perverteu a vida, transformando-a em algo diferente daquilo que Deus planejou. Salomão tentou diminuir nossas expectativas. No livro de Provérbios é enfatizado como a vida poderia ser se todos agissem corretamente. No de Eclesiastes é explícito o que usualmente acontece com o nosso mundo pecaminoso e imperfeito. Devemos manter nossa perspectiva em Deus. Não permita que as injustiças da vida o impeçam de realizar o trabalho sincero e dedicado. Servimos a Deus, não às pessoas. Fiz questão de fazer a leitura desta reflexão para que nós pudéssemos já crescer nessa maturidade. Nós precisamos ter essa maturidade de entender que nós servimos a Deus e não ao ser humano. Nós servimos ao Senhor Jesus, foi Ele que se entregou na cruz do Calvário por amor de nós, mas não quer dizer que não é porque eu sirvo a Deus e não ao homem, não quer dizer que você não deve respeitar as autoridades que Deus constituiu sobre a face da terra. Você precisa respeitá-los, você precisa muitas das vezes obedecê-los, porém, quem te dá o escape, quem te dá a provisão, quem te ajuda é Deus. É isso que nós temos que focar nesta manhã de domingo. Olha só, tem uma coisa aqui também que é interessantíssima. Quando nós estamos fazendo a reflexão aqui neste texto, nós analisamos a vida de Davi. Davi é um homem que era afastado dos seus familiares, talvez até sofreu vários preconceitos, né? Foi ali menosprezado pelos seus irmãos, até pelo seu próprio pai. Eu estou conjecturando, quero acreditar que talvez seja isso. E neste meio tempo, Deus viu algo diferente na vida de Davi. O ser humano não via desta forma, a família não via desta forma, porém Deus viu desta forma. Deus viu que Davi era um homem temente a Ele, que era um homem segundo o seu coração, que era um homem diferente. E o que foi que Deus fez? Deus mandou Samuel ir lá. Samuel olha com um olhar humano e quando passa os irmãos de Davi, Samuel diz: olha, é esse aí, é aquele, Senhor é esse, tal. E fica aquele negócio e o Senhor não declara nenhum como o novo rei de Israel. Porém, quando passa ali Davi, aí o Senhor brada no coração de Samuel e diz: olha, esse aí é o novo rei de Israel. Então tá aí um grande segredo. Não é o homem que vai te eleger, e sim Deus que vai eleger você neste momento, nesta situação que você esteja vivendo, nesta altura do campeonato, vamos dizer assim. É Deus quem vai te eleger, é Deus quem vai mostrar para você o que você é. Não é o homem com as suas falhas que vai dizer para você: você é vencedor, você é perdedor. Não, quem vai falar isso é Deus, tá bom? Então vamos para o tópico 1, falando sobre este tema
que é mídia social, e o tópico 1 diz assim: a mídia no contexto atual. A mídia cumpre um importante papel de desenvolvimento, debate e mediação de conflitos. Porém, você deve ficar atento, pois o ideal que ela propõe, muitas das vezes, contrapõe as necessidades do povo. Ela utiliza-se das mensagens publicitárias, noticiários, entrevistas e telenovelas, programas de auditórios e etc., para difundir seus próprios interesses. É aquilo que eu estava comentando no início da lição, no início aqui do nosso comentário, é entendermos que muitas das vezes a televisão, as telenovelas, a rádio, né, os canais de comunicação do YouTube, os canais de Instagram, eles têm tentado aí, na realidade, os telejornais também, têm tentado aí confundir a mente do ser humano. Nós temos visto nos últimos meses aí uma guerra entre os jornais, o presidente, o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados, o Senado. Então tem tido uma guerra aí que é transmitida para nós através dos canais de comunicação. Porém, muitas das vezes nem é tão dessa forma, nem está nesta amplitude dessa situação. Mas o que acontece é que, para passar para o telespectador aquilo que eles querem transmitir, é feita uma disturbação, ou seja, é feita uma programação diferente. Eles pegam uma parte aqui, a outra parte ali, não passam tudo, simplesmente para denegrir a imagem daquela pessoa, ou até mesmo para aumentar o ibope daquela pessoa, né? Ser aplausível aos olhares humanos aquela pessoa. Então é uma diferença, é uma situação que é tanto para o mal como para o bem. Mas é aí que nós temos que procurar sempre a verdade, que a verdade está em Deus, e é Ele quem nos esclarece a verdade. Então, que nós possamos ter esta vigilância de ver o que a mídia ela quer transmitir. Compreender o papel da mídia é algo importantíssimo. Tem jornais que transmitem sempre a verdade, mas tem outros jornais que sempre transmitem mentiras, que sempre arruma pretexto, sempre procura ali um pequeno detalhe para fazer esse pequeno detalhe gerar um grande manifesto contrário, opositor, né, às coisas corretas. Então, é nesse detalhe que nós temos que nos apegar, compreender o que a mídia quer transmitir através das suas comunicações. Isso é muito importante para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, como disse, né, o nosso Senhor Jesus. Olha só, outra coisa interessante é podermos analisar aqui o papel da mídia. Foi aquilo que eu disse. Vamos fazer uma compreensão sobre o papel da mídia. O que a mídia quer transmitir? O que a mídia quer falar? Qual é a função da mídia? A função da mídia, claro, o papel da mídia é informar o ser humano, o telespectador, daquilo que tem acontecido durante o dia, durante o mês, durante o ano, tanto no Brasil, como na Europa, como nos países vizinhos. E o papel da mídia é isso, é passar a informação. Mas o que tem acontecido muitas das vezes, como o comentarista fez uma palavra aqui muito interessante, pertinente, o que tem acontecido é que tem disturpado aí muitas informações para agregar somente aquilo que eles querem transmitir, ou para o mal ou para o bem. Olha só, a mídia cumpre seu papel social de tornar a sociedade informada. Entretanto, ela funciona também como formadora de opinião. Ela define os assuntos sobre os quais as pessoas conversam no dia a dia, em casa, nas redes sociais, no trabalho, na escola, na rua, etc. Basta acontecer um fato inusitado na política, na economia ou no mundo do esporte, na música e da TV, para que esta exerça esse papel. Tá vendo aí? É uma grande comunicadora, a mídia. Porém, é uma comunicadora que leva tanto as boas novas, como também levam coisas maléficas ao coração do ser humano. Nós temos visto aí guerra de poder, né? Temos visto a guerra
os telejornais, contra, né, o governo, e até mesmo o governo contra os jornais, mas isso tudo é briga por poder. Nós sabemos que Deus está no controle de toda a situação, é Ele quem comanda, é Ele quem governa, é Ele quem faz as grandes coisas no nosso meio, e nós não podemos deixar de acreditar dessa forma. Tudo está no controle de Deus. A mídia eletrônica, no ponto 1.3, diz assim: a mídia eletrônica é formada por meios de comunicação, como televisão, rádio, cinema e a própria internet. Olha aí, fazendo um resumo aqui bem breve, abreviando aqui, nós sabemos que estes comunicadores aqui que foram citados agora, eles são comunicadores que fazem alusão ao crescimento, à evolução da nossa existência, da nossa criação. Antigamente não tinha televisão, hoje já tem. Antigamente não tinha rádio, hoje já tem. Antigamente não tinha cinemas, hoje já tem. Antigamente não tinha a internet, hoje já tem. São coisas que foram criadas para a evolução do ser humano, para que ele possa se comunicar mais rápido, para que ele possa receber informações mais rápido. Porém, o grande segredo dessa situação é aquilo que acabamos de ver. É que essas informações, é que este crescimento, esta evolução das comunicações, esta situação que ocorre, muitas das vezes ela não foi gerada para que a gente pudéssemos crescer só em conhecimento para o bem, mas foi gerada para que pudéssemos crescer em conhecimento para o mal. Quantas vezes você já analisou pessoas aprendendo até a roubar aí na televisão, nas redes sociais, nas telecomunicações dos cinemas? Há filmes que diz, eu vou citar aqui um nome, mas eu não posso nem citar, né? Mas eu vou citar aqui. 12 Homens e um Segredo. É um dos filmes que, muito bom filme, muito top. Porém, quem vê com outra visão, vai ver que há uma estratégia para assaltar banco, para assaltar carro forte, para assaltar coisas que não é agradável aos olhos do Senhor. Então, ela tem os dois lados da moeda, e é essa situação que nós temos que aprender. Aprender a discernir o que é bem e o que o Senhor se agrada, o que o Senhor aprova. Amém? Então é isso aí que nós temos que observar. Falando sobre o tópico 2 já, nós estamos aqui cuidando da nossa vida sobre as mídias sociais. Vamos falar sobre os problemas relacionados à mídia. Olha só, através de suas informações, a mídia conduz as pessoas a uma nova visão de um mundo. Precisamos ter cuidado para não deixarmos que ele tenha controle sobre nossa vida. Vejamos alguns perigos relacionados à TV, que atualmente é o principal meio de comunicação de massa. A televisão tornou-se um meio de encantamento e sedução da sociedade de massa. A Bíblia nos mostra que não devemos deixar que coisa alguma nos domine, ainda que elas pareçam lícitas. 1 Coríntios 6,12 diz lá, né? Todas as coisas me são lícitas, porém, nem todas me convém fazer. Quando nós pegamos esse texto aqui e fazemos uma reflexão, nós vamos observar, irmãos. Vamos observar adolescentes, jovens abençoados do Senhor, quão é importante nós podermos entender o propósito de Deus em cada situação. Deus não criou a televisão, ou autorizou, ou deu conhecimento para alguém criar a televisão, para que você pudesse destruir a sua vida e a sua família. Quantas programações, que são programações que desagradam a Deus, você tem assistido?
quantas programações que são programações que tiram o foco da palavra de Deus você tem assistido? Ah, mas eu posso assistir, meu pai deixou, minha mãe deixou. Amém. Ele deixou, ela deixou. Mas você tem que ter no coração, você tem que ter na mente o desejo de Cristo. O que Cristo quer para você? É isso que nós temos que analisar. É reconhecer que os perigos por trás da mídia social, da mídia de comunicação, é reconhecer que os perigos são nocivos. Eles podem destruir a qualquer momento você, destruir a qualquer momento pode destruir a qualquer momento a nossa expectativa de chegarmos à vida eterna, ao caminho que Deus nos preparou. Nós precisamos ter isso em mente. Precisamos reconhecer que a mídia ela está aí. Só que tem problemas. Tem mal e tem coisas boas. Como eu disse na semana passada, eu falei sobre saber usar a ferramenta. Saber lidar, saber executá-la certinho, saber lidar com o que aparece, saber se desviar da aparência do mal. As mídias sociais ela é muito importante para o nosso século, é muito importante. Porém, se não souber usar, ela destrói você, destrói seu casamento, destrói sua vida, destrói a sua convivência familiar, destrói. Porque ela entra na tua mente, cauteriza a tua mente, disturba a tua mente, faz você virar uma marionete na mão das mídias sociais. Olha só, cuidados em relação à mídia. Os maiores meios de comunicação são hoje os maiores divulgadores de valores antibíblicos e prejudiciais da vida espirituais. Vejamos alguns cuidados que, como cristão, devemos ter. Visão crítica. Devemos buscar informações para não tornarmos pessoas alienadas, que vivem fora da realidade. Entretanto, é necessário ter visão crítica. Não confie em tudo que a mídia expõe. Procure descobrir sempre o teor de uma determinada notícia e quais os interesses que existem por trás dela, conforme tudo com a palavra de Deus, a fim de averiguar se tais interesses são ou não condizentes com os princípios bíblicos. A Bíblia é a fonte de informação mais segura e confiável. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor Jesus, quando estava pregando o Evangelho, foi à cidade de Bereia. Olha só, tem uma coisa interessantíssima aí. Quando ele chega à cidade de Bereia e está anunciando ali o Evangelho, o povo de Bereia, os bereanos, eles ficavam olhando a palavra, olhando os textos bíblicos que eram citados, para quê? Para fazer comparação se aquilo que eu estava falando é verdade. Esse texto que eu acabei de ler faz alusão a esse texto, a este cenário, é uma comparação a este cenário. Por quê? Porque quando nós estamos vendo, observando, tendo uma visão daquilo que está sendo exposto nas redes sociais, nós vemos aí várias situações. Vemos notícias verdadeiras e notícias falsas. Eu até aconselho você a evitar o compartilhamento de notícias que você não conhece, porque pode gerar um sério problema. Vamos ver um exemplo? Teve uma moça em São Paulo, há muitos anos atrás, que ela infelizmente perdeu a sua vida por uma informação falsa. Circulou nas redes sociais que ela seria uma mulher que bateu, que machucou uma criança, que destruiu uma criança, e por esse motivo a população espancou ela, destruiu ela, matou ela, e depois que foram apurar todos os fatos, descobriram que a mulher não era a acusada, não era a pessoa certa, a pessoa que faleceu espancada pela população era uma vítima inocente. Então está aí um grande exemplo daquilo que nós entendemos que é
preciso ser feito. Nós precisamos averiguar em relação às informações que circulam nas redes sociais para ver se é verdade, se não é. Há muitos boatos, fake news que têm circulado aí, e nós temos visto aí até guerra agora na justiça, através destas situações que querem que circulem, outros que querem que não circulem as fake news e tal, aquele negócio todo que você tem acompanhado e tem assistido aí, tá bom? Outra coisa interessante é a administração do tempo, e eu já vou passar para o encerramento. Devemos aprender a administração bem do nosso tempo. Deus nos fez mordomos, administradores dele. É fundamental aprendermos a ter uma vida bem disciplinada. Uma boa disciplina não só faz bem ao corpo, como também à alma e ao espírito. Tá vendo aí? Nós já estamos partindo para o encerramento, mas eu quero só abordar aqui este tópico para encerrarmos, porque é o tópico que fala sobre o tempo. Há pessoas que viram a madrugada, à noite, assistindo aí, participando de canais, de grupo, virando a noite nas redes sociais, e isso não é tão agradável aos olhos do Senhor. Quer que eu diga por quê? Porque quando o Senhor te chama para orar, quando Ele te chama para você buscar a presença dEle, para ler a palavra, você passa 1, 2 horas, 30 minutos, 40 minutos, já está cansado, já não tem mais palavra para orar, já não tem mais assuntos para falar com Deus. E é nesse momento que o comentarista chama a nossa atenção. Você passa uma noite adentro aí, falando, conversando. Você passa aí um dia todo na frente da televisão, nas redes sociais, e não tem 30 minutos para falar com Deus, não tem 20 minutos para falar com Deus, não tem 1 hora e meia para falar com Deus. Nós temos que saber utilizar esse meio de comunicação que nos é dado. Esse meio de comunicação que está nas nossas mãos. Nós temos que saber utilizar. Esse meio de comunicação, ele está subordinado às nossas vontades. Não nós subordinados às vontades do meio de comunicação. Nós temos que ser influenciadores na nossa época, na nossa geração, e não sermos influenciados. Fica aí o nosso agradecimento a todos que estão acompanhando, a todos que estão participando, e nós queremos dizer a você, participe, tá bom? Nós temos esse canal no YouTube e estamos pedindo a você que vai lá, se inscreve no canal, dá um linkzinho lá, um joinha, gostei, tá bom? Deixe seu comentário, tá? Acesse o nosso canal, é fácil, tá bom? São coisas muito interessantes, coisas de Deus, pregação, louvores. E outra coisa, olha só, quando você acessa o canal e você dá um joinha lá, um gostei, automaticamente você está levando esta mensagem a pessoas que não conhecem ainda, que não têm conhecimento da verdade que é a palavra de Deus. Então é por isso, é importante você se inscrever no canal e também dar o seu joinha, para que quando as pessoas abrirem aí o YouTube, a gente possa estar na frente para a pessoa receber a palavra de Deus, tá bom? Deixa eu fazer essa leitura aqui rapidinho. Olha só, muita pregação, louvores, mas te dá acesso a muitas coisas. Cuidado com a concupiscência dos olhos, são as janelas para o coração. É um comentário aqui da minha esposa que ela colocou aqui e eu não tinha entendido, mas agora deu tudo certo, tá bom? Um abraço aí a todos, Deus abençoe, e assim o Senhor vai fazer nós crescermos espiritualmente, fisicamente e intelectualmente, tá bom? Um abraço, paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Se inscreve no canal,